Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda também. A paz de Deus. Um excelente dia para todos. Hoje é dia 29 de julho de 2024. Fazendo esse vídeo aqui para falar um pouco aqui da Ordem dos Cavaleiros Templários. Falar um pouco aqui sobre os projetos, né? As coisas que nós estamos fazendo, mas não deixando de agradecer a Deus também, né? Por todo o bem que Deus tem feito na nossa vida. Cada dia eu concluo, assim, sabe, eu concluo que a gente só tem que agradecer a Deus. Tem que agradecer a Deus o tempo todo, porque nós não tem merecimento, sabe? Nenhum tipo de merecimento. E a bondade de Deus, ela é tão grande conosco, sabe? Comigo mesmo, vou falar, né, da minha vida. Eu alcancei assim tanta misericórdia de Deus, tanto amor de Deus. A misericórdia dele é tremenda comigo, misericórdia pura, porque eu sou um ser imperfeito, né? Um ser não tenho condição nenhuma de alcançar nada de Deus. Deixa eu... Nenhuma, sabe? Mas eu tenho visto todos os dias da minha vida que Deus, ele me ama, que Deus, ele tem um amor por mim, e assim ele tem por todos, né? As pessoas, infelizmente, né? Infelizmente as pessoas não acredito, eu acho. Pra mim, eu acredito que as pessoas não acreditam nesse amor de Deus por nós, né? O amor de Deus, ele é tremendo, tremendo. É gigante o amor de Deus por cada um de nós, né? E o Senhor, tudo que Ele quer é um relacionamento nosso com Ele, né? É tudo que Ele quer. É tudo que Ele precisa, que Ele espera de nós. É que a gente tenha um relacionamento com Ele, uma confiança nele, né? Infelizmente, a gente vê, é triste até de ver isso, sabe? A gente vê no povo de Deus, dentro das igrejas, dentro dos lugares, que o povo, na verdade, vive ali uma grande ilusão, né? Não vive Deus, não vive Jesus, né? Vive uma ilusão, né? Na verdade, ali vive um buscando, em muitos lugares, sabe? Ficam ali buscando um relacionamento com o outro, né? Um relacionamento com o outro, confiando no outro, confiando nas boas relações. Um dia eu posso precisar daquele ali, um dia eu posso precisar daquele outro, sabe? Então fica na verdade um balcão de negócios, né? Um network ali dentro da igreja, né? E nisso se nasce ali, eu sou prova disso. Nasce ali muitos Caíns. Tem muito Caim ali dentro das igrejas, sabe? Muito Caim que tá ali mesmo pra afrontar o outro, pra tentar de alguma forma descredibilizar o outro, né? Então é triste isso, né? E isso tudo, ontem mesmo eu tava conversando a respeito disso tudo em casa. Eu tava conversando e falando, né? Que eu assim, eu nunca tive pessoas, né? Deus sempre usa de pessoas, né? Deus se usa de pessoas. Deus não... Ele precisa de outros aqui para poder ele fazer o querer dele, né? Às vezes é alguém para dar um emprego pro outro, mas precisa do outro. Precisa de alguém para empregar, né? Ou é um dinheiro que a pessoa tem, esse ar solta um cheiro e tá limpinho, né? E é quando eu coloco mais quente. Vou diminuir aqui para ver. Quando a gente coloca é um dinheiro, às vezes a pessoa tá precisando de dinheiro para pagar uma dívida, alguma coisa, precisa de outra pessoa para chegar naquela outra pessoa o dinheiro, né?
Mas eu vejo assim na minha vida, por exemplo, eu nunca tive network, sabe? Eu sou meio contra essas coisas, sabe? Dentro da casa de Deus. A casa de Deus não é lugar para isso. A casa de Deus é para ter relacionamento entre pessoas e Deus, e nosso com Deus, principalmente o nosso com Deus, né? E o relacionamento entre pessoas não tem nada a ver com negócios, com interesses, sabe? Não pode ter isso, não pode ter. Mas infelizmente é o que tem, é o que existe dentro da casa de Deus, é isso aí, das casas, né, de oração, né? Na grande parte das casas de oração, tem casa de oração que eu vou falar, tem casa de oração que o negócio é feio, assim, é um negócio nojento, é nojento, né? Quando você vai falar de cristianismo ali dentro, não tem cristianismo, não existe cristianismo, né? Existe, aqui é meu espaço, aqui aqui, esse aqui é meu amigo, esse aqui é não sei o que, é bem assim, entendeu? Então, nós somos aqui, nós aqui governamos isso aqui, né? Faz do jeito que quer. Então, infelizmente, isso daí. Mas eu sou grato a Deus, para concluir o que eu estava querendo dizer, eu nunca tive esses relacionamentos, mas eu vi o operar de Deus na minha vida. Tem gente que, né, quando você conta isso, as pessoas duvidam, acham que é alguma coisa errada, que é alguma coisa, sabe? É nada, que isso, é nada, é coisa errada que tá fazendo. Só pode, entendeu? Porque não acredita no que Deus pode fazer, né? No que Deus pode fazer. Deus, ele é bom. Eu lembro uma vez que Deus preparou, e vai voltar ainda isso daí, sabe? É porque ainda tá em outra situação, mudou um pouco as coisas, mas eu ia fechar um negócio com uma pessoa, né? É judeu, essa pessoa. E isso ainda vai acontecer, né? E graças a Deus as coisas estão até melhorando para mim nesse sentido, na estrutura, para poder fazer isso acontecer lá na frente, né? Vai acontecer ainda, né? E eu contei isso para algumas pessoas, né? Eu lembro que eu estava na casa de uma pessoa, contei, né? Detalhei um pouco, bobagem minha, né? Não deveria ter falado isso. As pessoas ficam tudo interessadas, sabe? Para ver o que é que você tem a oferecer, o que é que você vai ter a oferecer, né? Interessadas. Ninguém está interessado em você, né? Infelizmente é assim. Ninguém se interessa em você, se interessa naquilo que você pode oferecer, naquilo que você tem condição de oferecer ou vai ter condição de oferecer. É triste isso, ver isso no meio do cristão, né? Eu dou graças a Deus, sou grato a Deus, porque eu tenho visto mesmo, de verdade, a misericórdia de Deus. Coisas sobrenaturais têm acontecido na minha vida, né? E muitos até, eu vejo, não vou nem citar muita coisa, porque eu vou botar um ponto final nisso, mas eu vejo que muitos sabe, coloca isso como, né, coisas daqui do mundo. Eu já aconteceu coisas na minha vida que teve um fulano que falou que foi o diabo que deu. Ele falou que foi o diabo que deu. Aconteceu uma situação, isso lá atrás, lá no passado. Ele falou que foi o diabo que deu. Eu marquei aquilo entrou dentro do meu coração, assim, ele me deu uma facada nas costas, né? Me deu uma facada nas costas aquele dia. Mas tá bom, deixa pra lá, né? Eu não tenho nenhuma mágoa dessa pessoa, assim, mágoa, né? A gente fala assim, eu não tenho, é até hipocrisia, né? Ficou, sim, essa mágoazinha, mas nada que me faça olhar para essa pessoa e não ter um respeito por essa pessoa. Tem um respeito, né? Como eu já disse muitas vezes na minha vida, todos aqueles que um dia fez alguma coisa para mim de ruim, eu sento com essa pessoa, como, bebo, me alegro com essas pessoas, na boa, na tranquilidade. Graças a Deus eu não tenho aquela mágoa de maldade, sabe? De maldade. Às vezes é um sentimento só que fica, né? Fica meio magoado com aquilo, né? Mas não é uma maldade chegar a ponto de falar assim, eu não quero nem saber dessa pessoa. Eu não tenho isso.
graças a Deus, né? Graças a Deus, isso é Deus na minha vida, né? Que me ajuda a não ter esse tipo de sentimento, né? De sentimento maligno, né? Sentimento maligno. Então eu sou grato a Deus, né? Eu ia falar outras coisas, comecei a falar aqui da gratidão, né? Mas graças a Deus, né? Vou falar da gratidão que a gente tem que ter por Deus, né? É só Ele mesmo na nossa vida. É só Ele. Por isso que diz lá que Deus é o Deus do órfão, né? Da viúva, daqueles que não tem ninguém por eles. Tem Deus, né? Muitos aí vivem, né? Tem muitos que se acham, sabe, tanta coisa. E não que eu seja melhor do que eles, eu não sou melhor do que ninguém, né? Nem de ninguém mesmo, não sou melhor que ninguém. Mas muitos aí é coisas para a gente ficar refletindo, sabe? Que se acham isso e aquilo, se acham, né? E quando a necessidade chega, não vê um poder sobrenatural de Deus na vida deles, né? Não vê de onde você não tem para tirar e chegar lá de verdade, Deus. Você fala assim, não, isso aqui é Deus, isso aqui não foi ninguém que está ao meu redor, foi Deus que chegou em mim, foi Deus que mandou para mim, né? Não vê o amigo, né? Aquele ali que está querendo, cheguei aqui, fica lá procurando saber alguma coisa para depois ir lá, né? Que deveria ser certo, né? E é certo isso. A gente tem que ficar de olho nos nossos irmãos e irmãs, né? No povo de Deus, para saber se está tudo certo, se está tudo bem. Clamar a Deus, para Deus nos dar condição de ajudar as pessoas, sabe? Porque boa coisa é você ajudar. Boa coisa não é maravilhoso você ajudar. É maravilhoso você pegar, ajudar e tomar cuidado para não ajudar, não querer se crescer, não querer a vaidade entrar dentro de nós, né? O orgulho, né? Porque nós não somos nada. Se Deus não der alguma coisa para nós, quem somos nós para ter alguma coisa? Nós não somos nada, não temos nada. Eu não tenho nada, não tenho nada. Da mesma hora que eu tenho, eu posso não ter mais, entendeu? A gente tem que saber disso. Nós precisamos saber disso daí, mas saber de verdade, saber lá dentro. Isso tem que estar lá dentro, gravado dentro de nós. Porque falar é fácil, né? Difícil é você realmente entender isso, que nós não somos nada e não temos nada, né? Então infelizmente vivemos por isso que está tudo perdido. Está tudo perdido. Não vejo, né? Não vejo. E a palavra de Deus, ela nos descreve isso, que não há saída. Não há saída. Não há saída. Está tudo corrompido, tudo acabado, né? Infelizmente a sociedade, as pessoas, isso dentro e fora das igrejas, dentro e fora do meio do povo de Deus, né? Porque quem é o povo de Deus? O povo de Deus é o judeu, é o muçulmano lá, o islâmico e várias outras religiões que tem naquela. Tudo é povo de Deus, gente, né? Tudo é povo de Deus. Todos esses povos creem em Deus. Tudo é povo de Deus, né? Que não sou eu que vou dizer se eles vão ser salvos ou não vão ser salvos. Para mim, eu não carrego isso, não quero levar isso, essa bagagem de julgador, sabe? De dizer se você vai ser salvo ou não vou. Não, ele pode ser um ateu. Não é eu que vou dizer para ele que ele vai ser, se ele vai ser salvo. Quem vai se dizer é o Todo-Poderoso Deus, se ele está salvo ou não. É só esse daí que pode dizer se alguém está salvo ou não está salvo. Entendeu? Então eu não carrego essa bagagem comigo, não. Eu não quero e nem essa responsabilidade, até porque eu não tenho. Quem sou eu para ter essa responsabilidade? Quem é eu, né? Se o Filho de Deus, né, disse que bom é o Pai, né, e que o Pai é que decide, quem é eu para decidir alguma coisa? Se o Filho de Deus, aquele que veio e morreu por nós, falou essas palavras e outras palavras, quem é eu para dizer alguma coisa? Para falar se pode, não pode, se vai, não vai? Quem é eu? Quem sou eu? Olha para minha vida, olha para eu. Deixa eu olhar para me examinar, para ver se eu tenho condição de falar sequer da minha vida, ainda mais da vida dos outros, né? Então, e aí, mas o que entristece às vezes é a quantidade, sabe? Eu fico observando, né? Eu não quero entrar muito em detalhes, sabe?
mas eu fico observando, assim, nos lugares, sabe? Tem muito Caim, rapaz, muito Caim. Mas isso tudo a gente vence, vence sendo cristão, verdadeiro cristão, né? E não ser como muitos Caim, sabe? Como esses Caim que existem. Não pode ser igual a eles. Não pode. Falso, faccioso, sabe? Não. Tem que estar pronto ali para saudar, né? Se ver caído, levanta, né? E toma cuidado esse povo, né? Esse povo tem que tomar cuidado, porque às vezes que menos eles esperam é que vai ajudar. É que vai lá e ajudar, vai socorrer, né? Que Deus me livre disso daí, porque, sabe, me livrar dessa situação de ver um irmão que às vezes não bate comigo, às vezes você vê no olho da pessoa que quer o mal, sabe? Que quer o seu mal. E você vê lá isso daí. E Deus, eu ver aquela pessoa caída, eu não quero isso pra mim. Eu não quero. Eu ir lá socorrer essa pessoa. Não porque eu não quero socorrer, né? Porque fica parecendo uma afronta, sabe? Então que Deus coloque outro cristão, outro homem de Deus na vida dessas pessoas. Não eu, sabe? Porque eu não quero afrontar ninguém, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que as pessoas têm que tomar cuidado, sabe? Porque às vezes somos nós, aquele que ele menos espera, aquele que ele está querendo bater é que vai lá às vezes socorrer, né? Mas da minha parte, o que eu quero é saudar essas pessoas, saudar de verdade, sem, sabe? E saudar e olhar nos olhos, desejar, né? Não é profetizar exatamente, né? Mas ou é profetizar, né? Benção para a vida daquela pessoa. Profetizar não, porque a profecia é uma profecia, ela tem que cumprir. E quem sou eu para cumprir alguma coisa, né? Mas desejar, falar, ó, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, falar, né? E isso nós precisamos fazer, e eu quero fazer isso, sabe? Eu quero ser dessa forma. E eu assim, é que eu não quero, sabe, entrar em muitos detalhes de muitas coisas. Quero deixar tem coisas que eu quero deixar enterrado, né? Então eu resolvi, havia uma pendência minha, que eu falei assim, olha, em tal lugar nunca mais eu volto. Nunca mais eu volto. Aquilo ficou lá dentro de mim. Falei, pô, eu sou cristão, eu sou o quê? Né? Tem muito tempo que eu tava moendo com isso daí, sabe? Porque eu não volto mais ali. Eu fui tão... Eu senti tanta... Foi tanta as afrontas na minha vida. Foi tanto. E eu até entendi, comecei a entender o porquê das coisas, né? Há muito tempo eu venho entendendo, mas agora que eu resolvi voltar para fazer o certo, para falar assim, não, olha, entre nós está tudo certo, né? Não quero mais guerra, não quero mais, né? Guerra, não quero mais. Pelo menos da minha parte, nunca teve da minha parte assim, sabe? Mas eu falei que eu nunca mais voltava. Falei algumas palavras, algumas coisas que eu queria, né, voltar atrás das minhas palavras, né? Porque não é certo para um cristão, né? Eu fechei uma porta. Eu queria abrir essa porta, né? Não voltar, ficar no lugar, não quero, né? Mas não ter essa porta, sabe, fechada, essa vinda da minha boca, sabe? Não quero mais isso, né? Porque Deus ele certamente ele vai me cobrar isso, sabe? Mas então eu desfiz o que eu, né? E vou ainda desfazer, ainda tem alguma coisa, sabe?
Mas eu vi, sabe? Assim, eu não quero entrar em detalhes, né? Não quero entrar em detalhes. Eu vi Caim, um monte de Caim, né? E tentando, às vezes, afastar, também afasta. Eu tô vacinado para essas coisas, sabe? Tô vacinado. Às vezes pode falar. O que importa para mim é o que Deus tem sido na minha vida. O que importa para mim é isso. Essas pessoas às vezes não entendeu. Eu fico às vezes meditando como que essas pessoas, você vê que a maioria tem tudo, tá à frente, né? Estão num degrauzinho acima, sabe? Para guiar o povo. Mas que guia é essa, gente? Sabe? Que guia que é essa? Como é que guia desse jeito? Nós temos que ser cristão, velho. Cristão. E é assim, entristece isso, né? Entristece, mas eu tô vacinado. Isso aí não me derruba, não. Né? Minhas decisões já tomei, né? Em relação ao que eu quero pra mim, a forma que eu quero ser cristão. Eu já tomei as minhas decisões. Né? Mas eu fiquei assim abismado, assim, porque eu falei assim, poxa, de repente, né? Até quando eu fui, falei assim, eu vou na comunhão, eu vou. Mas já sei esperando, já sei o que pode me esperar. E foi mais ou menos, né? Foi mais ou menos. Acho que só não foi pior, porque o pior nem podia também, né? Mas eu fico. Isso pra mim é coisa. É Caim, né? É Caim. Isso. As pessoas deveriam temer isso, sabe? As pessoas deveriam temer isso, porque. Que Deus é que nós estamos seguindo? Que Deus essas pessoas estão seguindo? Que Deus é esse? Que Deus é este que essas pessoas estão seguindo? Porque diante de tanta coisa que Deus tem feito, né? Deus tem mostrado, Deus tem provado. Deus tem provado muitas coisas. E sabe, eu vou encerrar esse assunto, porque esse assunto eu quero enterrar ele, eu quero a melhor coisa possível disso daí. Pelo menos eu acabar com com aquilo que eu falei. Acabar com isso, deixar as portas abertas. Que não vai, né? Isso aí já. Poderoso é Deus de mudar as pessoas, né? Deus não muda também as pessoas que devem mudar. Deus não muda, agora você vai mudar. Não, Deus fala, você não quer mudar? É Deus que pergunta se você não quer mudar. Deus não muda ninguém. Deus é educado, entendeu? É nós que temos que mudar, é nós que temos que nos transformar, né? Então, mas tudo pode acontecer enquanto estamos vivos, né? Se estamos vivos, como disse o irmão no testemunho ontem. Eu já vi aquele testemunho do irmão, ele testemunhou até outra coisa, dentro da mesma linhagem. Mas ele disse ontem uma coisa e é verdade. Ele falou assim, porque ele se envolveu com drogas, com o mundo do crime e tudo mais. Ele falou, né, que de repente tem alguém ali, assim, né, alguma família com essa mesma situação. Então, se aquele que está ali te dando trabalho, né, tá vivo, é que ainda existe oportunidade. Deus pode criar caminhos para aquela pessoa começar a transformar a sua vida, assim como vem transformando a vida dele, né? Então, Deus, ele pode criar caminhos. Ele cria caminhos. Para uns ele bota dentro das igrejas mesmo, para uns vira até aquele crente fanático,
né? Que muitos dizem que é fanático. E ele precisa daquele fanatismo, senão ele cai no erro. Outros precisa de um ministério, outros precisa estar lá na faxina, lá limpando a igreja. Precisa estar numa atividade, né? Que não seja aquela atividade que ele estava lá no passado, no pecado, no erro, enfim, né? No mal. Né? Então Deus, ele cria caminhos, né? Outros Deus dá outras condição, outros precisam ir para outras denominações, outros precisam, e assim vai, porque outros precisam ser abraçados, né? Outros gostam de estar abraçados, né? De estar ali com outras pessoas. Eu vou encerrar, viu, gente? Com outras pessoas, abraçados, festejando, espiritualmente dizendo, né? Ali sempre precisam, né? Mas tem muitos que precisam de outras atividades, né? Eu mesmo é outra atividade. Esse assunto de estar ali, sabe? Às vezes a gente fica ali e acaba se enganando, né, com o ser humano, porque é tudo ser humano. Espiritualidade mesmo tem pouca, muito pouca dentro desses lugares, sabe? Espiritualidade, eu vejo por ali, e assim, um lugar assim foi um dos piores lugares que eu já vi. Eu tenho congregado muito, sabe? Muito. Graças a Deus, eu congrego muito em várias localidades. Tem localidades que eu vou com frequência, sabe? Eu não vejo umas coisas que eu vi, sabe? Não é diferente. É diferente. Então, mas tem também. Mas tem. É que a gente não quer, não se envolve, nem quer. Deus me livre. Deus me livre. Não quero me envolver com nada. De igreja, eu não quero me envolver com nada. Com nada. Né? A igreja, o que eu pretendo é congregar. É ir lá, sentar no banquinho e congregar e falar ali. E falar com Deus. Cultuar a Deus, engrandecer o nome de Deus, né? Orar, pedir o hino. É isso aí. Minha parte é essa dentro da igreja. Nada mais que isso. Né? Nada mais. Não quero mais nada em relação à igreja. Por quê? Porque a igreja, ela, na minha opinião, eu já falei isso em alguns vídeos meus, a igreja, ela é engessada. Ela é engessada, ela não olha, não vê esses tipos de... não corrige esse tipo de problema que tem dentro das igrejas. Né? Isso está fazendo das igrejas um quartel ali, um cartel de gente com interesses em outras coisas, menos de ir para o céu. Ninguém está afim de ir para o céu. Ninguém. O que eu falo, ninguém, não estou generalizando. Né? Mas a grande maioria não está afim de ir para o céu coisa nenhuma. Está ali porque ali tem os amigos, porque ali tem não sei o quê, porque ali tem não sei o quê. E a igreja, ela viveu em função da própria igreja. Né? Não tem a igreja não está em função do desenvolvimento espiritual das pessoas. Me perdoa falar isso, mas é o que eu vejo, sabe? É o que eu percebo. Né? Não está em função de uma elevação espiritual das pessoas. Ela está ali em elevação da própria igreja. Vamos construir ali, vamos reformar lá, vamos cuidar disso aqui, vamos não sei o quê. Mas a elevação espiritual, eu não vejo isso, sabe? Não vejo um trabalho em torno de uma elevação espiritual, né? De uma mudança. Eu vejo ali uma fachada. Uma fachada. As pessoas estão ali de terno, de gravata, de isso, as mulheres tudo muito bem alinhada também, tudo muito bonitinho, mas o coração é ruim, é maldoso. Um coração maldoso. Né? Não que eu sou perfeito, não sou perfeito, só Deus sabe dos meus erros, minhas falhas, meus pecados, sabe? Mas acho que, sabe, tem falhas que tem ali dentro que eu, graças a Deus, eu não tenho não. E Deus, eu sou grato a Deus por isso, eu não tenho isso não. Eu não, sabe, ser faccioso, sabe? Ser tudo ali uma fachada. É uma fachada. Como eu disse, tem muitos caindo dentro da igreja. E o que tá fazendo para mudar isso? Se os próprios irmãos de ministério, com exceções, né, com muitas exceções, mas os próprios irmãos de ministério já começa por eles, o próprio erro, sabe?
Tem um monte de ministério que, gente do céu, tem uns ali que pode dizer que é aquele puro. É aquele puro. Sabe? Então é aquele lá. Vive da mesma, sabe? Então eu não acredito nisso. Então meu lugarzinho lá é esse aí. Muito difícil, eu vou conseguir auxiliar em alguma coisa, né? Porque antigamente eu ainda ia na limpeza, eu cuidava, ajudava, né? Eu ajudava, fazia isso e aquilo, né? Tava lá, tinha a minha comum ali, que graças a Deus eu saí, porque não estava dando certo, tava anos ali de sofrimento, né? Então, mas eu ia lá dentro das minhas possibilidades, eu ia lá e ajudava com alguma coisinha na parte material, né? Então, mas isso aí ficou difícil, porque eu não quero mais, né? Tipo, é uma coisa que eu gosto, é contribuir, por exemplo, com alimentos, né? Contribuir, mas eu gosto de não só ir lá e contribuir com o alimento, eu gosto de fazer esse movimento, sabe? Do alimento, de levar, sabe? Não é levar só. Acho que assim, é uns assuntos meio longos, né? Vai acabar ficando muito longo esse vídeo. Então, eu gosto disso, eu gosto da pregação, mas a pregação, essa pregação que existe hoje é uma pregação meio esquisita. É muito esquisita essa pregação, né? Uma pregação que só tem uma linhagem. O modelo é esse aqui, né? Tem que ser igual aqui, tanto que todo mundo fala igual. Todo mundo é igual, né? Então, sabe, eu gosto. Aí eu prefiro fazer por minha conta. Fazer por minha conta. Aí por isso que está nascendo aí a Ordem dos Cavaleiros Templários. Eu faço por minha conta. Vou lá e faço do jeito que eu acho que deve ser, né? Do jeito que eu acho que deve ser. Então vai nascendo e Deus vai operando, né? Vai operando, vai trazendo pessoas. Agora, eu não sou não é uma igreja. A Ordem dos Cavaleiros Templários não é uma igreja, mas ligado ao assunto religioso, né? Ligado à fé. Deus há de criar movimentos, né? Lá na frente, não tem nenhuma pretensão em relação a isso, é Deus que sabe o que vai acontecer. Lá na frente, pode ocorrer muitas coisas, né? Lá na frente pode ser que tenha, que cultuemos a Deus, pode ser. Eu não sei. Não tenho nenhuma pretensão, nada premeditado em relação a isso. Mas pode acontecer, né? Se tiver que acontecer, vai acontecer. Cultuar a Deus dentro da ordem templária, é templário, templo, né? Então pode ser que ocorra, mas nesse formato de igreja, Deus me livre. Deus que me livre. E se for também é algo pequeno, nada grande, nada que fuja do meu controle, né? Porque eu tenho uma ideia, e se eu começo a pegar essa ideia e passar, cria ali a mesma ideia que eu, não, a ideia vai mudar no meio do caminho, né? Então, mas a Ordem dos Cavaleiros Templários é o modelo que eu quero, é o modelo que vai dar certo, né? Já está dando certo. Bom, pessoal, eu vou chegar ali, eu parei aqui. Oxente. Acelerei demais. Mas é isso aí. Ele nem precisa, às vezes eu coloco, mas se eu pisar aqui no acelerador, às vezes ele afoga na hora. Precisa parar. Bom, que Deus nos abençoe nesse dia. Depois eu faço outros vídeos aí, tá bom? Deus abençoe a nós todos. Santa paz de Deus. Deus seja louvado.